Sabe aquela sensação de que o mundo está cada vez mais complexo, mais acelerado? Parece que as regras do jogo mudaram de uma hora para outra, né? Pois é, inspirados aqui no trabalho do cientista da inovação Carlos Nepomuceno, a gente vai explorar uma ideia bem poderosa. E se a resposta para navegar nesse caos todo não estivesse lá fora, mas aqui dentro de nós? Para começar, vamos pensar nessa frase aqui do filósofo estoico Epicteto. Ela tem mais de 2000 anos, mas olha, é o ponto de partida perfeito para a gente entender o nosso desafio de hoje, o autodomínio como a verdadeira liberdade. Todo mundo sente isso na pele, no dia a dia. Aquelas certezas que a gente tinha, os velhos modelos de carreira, de sociedade, de vida, parece que está tudo se desfazendo. O chão está meio que se movendo sob os nossos pés e aquela sensação de sobrecarga é bem real. Só que a proposta aqui é que tentar achar uma solução externa para esse cenário todo é um erro. A verdadeira revolução, a mudança que a gente precisa, é interna. É uma reorganização que tem que acontecer dentro de cada um. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender essa solução interna, primeiro a gente precisa sacar a força gigantesca, a força externa, que está remodelando o nosso mundo, a chamada revolução descentralizadora. A lógica é a seguinte: o grande motor da história da humanidade é o crescimento da população. Quanto mais gente, mais os velhos modelos de como a gente vivia e sobrevivia ficam obsoletos, não funcionam mais. E aí, para a sociedade não entrar em colapso, ela é forçada a se descentralizar. E essa pressão histórica toda pode ser resumida numa fórmula que é, olha, surpreendentemente elegante. Ela ajuda a gente a visualizar o desafio que nós, como civilização, estamos enfrentando. A fórmula é essa: S igual a D sobre C, ou seja, a sustentabilidade de uma civilização é igual ao seu nível de descentralização dividido pelo seu nível de complexidade. Simples assim. Essa continha, então, nos mostra que existem dois caminhos possíveis. Numa sociedade complexa como a nossa, se a descentralização é baixa, o resultado é o colapso. O sistema simplesmente não aguenta o tranco. Agora, se a descentralização é alta, o caminho é o da sustentabilidade. A escolha parece óbvia, né? Só que ela tem um preço. E é exatamente aqui que a análise fica mais profunda. Porque essa descentralização, que é tão necessária, traz com ela uma consequência fundamental que muitas vezes a gente ignora: o peso da liberdade. Quando a gente pensa em descentralização, a primeira coisa que vem na cabeça é, claro, distribuir o poder, tirar o controle das mãos de poucos. Só que o ponto crucial é este aqui. Descentralizar é, acima de qualquer outra coisa, redistribuir responsabilidade. E olha, isso muda completamente as regras do jogo para cada um de nós. O George Bernard Shaw resumiu isso perfeitamente. A liberdade que a gente ganha com a descentralização não é uma liberdade leve, solta. Ela vem junto com o peso da responsabilidade pelas nossas próprias escolhas, nossas ações e o nosso futuro. Para que essa descentralização toda não vire só um caos, duas forças internas são necessárias. A primeira é o que se chama de responsabilização. Cada um se torna o centro das suas próprias decisões. E a segunda é a singularização, que é o processo de reconhecer e contribuir com aquilo que nos torna únicos. É justamente para atender essa nova demanda interna que surge o conceito central do Nepomuceno, o potencialismo. Dá para pensar nele como se fosse o sistema operacional que a gente precisa instalar para conseguir rodar nesse mundo novo. Mas o que é potencialismo, afinal? De forma bem direta, é a escolha de viver a partir dos seus próprios potenciais, daquilo que é singular em você. É parar de olhar para fora buscando respostas e começar a usar quem se é, da melhor forma possível, para contribuir com o mundo e encontrar realização. E aqui a gente vê a diferença gritante de mentalidade. Enquanto o sobrevivente é só levado pelo caos do dia a dia, e o instagrante, uma ótima definição para quem vive pela validação social, pelo olhar do outro, busca só aprovação, o potencialista tem um norte interno. O foco é o seu potencial e o objetivo é a realização. E essa ideia não surgiu do nada, não. Ela tem raízes muito profundas na história do pensamento humano, desde os estoicos, passando pelo conceito japonês de Ikigai, até chegar naquele famoso chamado do Nietzsche, torna-te quem tu és. São vários caminhos diferentes apontando para a mesma direção. Então, se a ideia é tão antiga, o que é que mudou? A grande virada está na urgência. O potencialismo deixou de ser uma filosofia opcional, uma escolha de alguns, para se tornar uma necessidade coletiva.
Antigamente, esse era um caminho para poucos. Filósofos, artistas, místicos. Era uma opção de vida. Hoje, nesse novo cenário, ele se torna uma obrigação para todo mundo. Porque num mundo descentralizado, quem não tem um norte interno simplesmente se perde no meio do caminho. E o alerta é bem direto, sem rodeios. O colapso aqui não é só o da sociedade, mas também o do próprio indivíduo que não consegue se adaptar a essa nova exigência de ser autônomo e responsável. E isso nos leva para a segunda fórmula, que conecta o mundo lá fora com o mundo aqui dentro. D mais é igual a P mais. Ou seja, quanto mais a sociedade se descentraliza, mais as pessoas precisam se potencializar. A inovação da civilização e a inovação pessoal andam de mãos dadas. E tudo isso nos leva a uma conclusão muito forte. A grande revolução que a gente está vivendo não é, no fundo, sobre inteligência artificial ou blockchain. A verdadeira revolução é existencial. Então, o ponto crucial, a grande mensagem é esta. A sustentabilidade da nossa civilização não depende mais de grandes estruturas de controle, de governos ou empresas. Ela agora depende da maturidade, da coerência e do autodomínio de cada indivíduo. E toda essa análise nos deixa com essa pergunta final. Uma questão que ecoa e que cada pessoa pode se fazer. Eu estou me potencializando? A resposta? Bom, essa é com cada um de nós.